Dando continuidade, então, ao assunto dos acréscimos dedutivos, só para você lembrar. São acrescidos ao texto, não constam nos textos gregos e nem em hebraico, podem auxiliar na compreensão, quanto atrapalhar, dificultar a interpretação na hora da leitura. Para encaixá-los, muitas vezes os tradutores alteram gênero, tempo e número. E hoje, neste momento, nós trataremos aí de 1 Coríntios, capítulo de número 2. No primeiro vídeo, tratamos de 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 26 ao 29, e agora trataremos no capítulo de número 2. Leiamos desde o versículo de número 9, ok? Vamos lá. Mas como está escrito, as coisas, acréscimo dedutivo, que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra novamente, acréscimo dedutivo, as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe, novamente acréscimo, as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe, novamente acréscimo, as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais, também mudança de gênero para encaixar o sentido do acréscimo às coisas. Também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando novamente acréscimo dedutivo as coisas espirituais com as espirituais. Alteração de gênero, para que então possa se confirmar o acréscimo. Ora, o homem natural não compreende, novamente, as coisas, acréscimo do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, novamente, alteração de gênero, para que possa encaixar dentro do sentido, para dar concordância, porque elas se discernem espiritualmente. Mas, veja bem, o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aqui nós temos inúmeros acréscimos, e estes acréscimos eles alteram o sentido do texto, tá? Eles alteram totalmente o sentido do texto, porque dá-se a entender que o assunto é colocado, é firmado sobre as coisas e não sobre as pessoas. E eu agora vou tirar esses acréscimos dedutivos, alterar os gêneros para o que deveria constar, certo? E você vai entender. Veja bem, como está escrito, o que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, como está escrito, o que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para os que o amam. Beleza? 10. Mas Deus nos revelou, não nolas, nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra a todos, não as coisas. Não tem sentido o Espírito de Deus penetrar uma parede, penetrar um armário, penetrar um carro. Lembra, coisas é usado somente para objetos inanimados. Ok? Mas Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra a todos, ainda as profundezas, as intimidades de Deus. Porque qual dos homens sabe do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe de Deus, senão o Espírito de Deus. Olha a diferença de saber das coisas de Deus, do Espírito penetrar as coisas, para penetrar pessoas, para se tratar das coisas de Deus que o Espírito revela.
Mas nós, versículo 12, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, que é o discernimento. O que também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando espirituais com espirituais, e não coisas espirituais com coisas espirituais. É comparando espirituais com espirituais. Certo? O homem natural, que é movido por um espírito que rege o mundo, e o homem espiritual, que é regido pelo Espírito de Deus. Então, é espirituais com espirituais. Olha a diferença no sentido. Versículo de número 14. Ora, o homem natural ou carnal não compreende, olha só, não compreende os do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucos ou insensatos, e não pode entendê-los, porque eles se discernem espiritualmente. Agora você vai ver como esta interpretação que eu estou te dando, ela é a correta, porque se encaixa certinho com o versículo de número 15. Mas o que é espiritual, veja bem, não as coisas, o que é espiritual discerne bem a todos. Todos, porque está se tratando de pessoas. E ele, de ninguém, é discernido. Então o cara que é espiritual, ele discerne quem? O homem natural e o homem espiritual. Ele sabe identificar, porque ele sabe comparar aquele que é regido pelo espírito do mundo daquele que é regido pelo Espírito de Deus. Certo? Logo, mas o que é espiritual discerne bem todos. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, né, de Deus no caso, Porque quem conheceu a mente do Senhor, no caso Deus, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, do seu Filho. Ou seja, nós temos o necessário para a salvação, que é o entendimento de Jesus Cristo. Ok? Pelo Espírito que Deus nos concede. Preste atenção que o fato de se tirar as coisas e alterar os gêneros que eles alteraram para encaixar as coisas muda totalmente a intenção, o sentido. Nós voltamos para a ideia que Paulo quis trazer. Nós voltamos para o assunto que originalmente Paulo quis nos transmitir. Então é um perigo. Os acréscimos dedutivos dentro da Bíblia, na maioria dos casos, ele foi colocado de maneira criminosa, porque ele altera totalmente o sentido, a intenção pela qual o texto foi vertido, as epístolas foram enviadas, os assuntos foram tratados, dando margem a uma interpretação totalmente diferente. Totalmente diferente, porque olha só, irmão, presta bem atenção. Ó. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha, o Espírito penetra todas as coisas, armário, carro, casa, penetra tudo. Porque olha só, irmãos, olha a diferença, olha. Versículo 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Penetra todas as coisas. Computador, guarda-roupa, armário, penetra coisas inanimadas. Só que a palavra coisas não se refere a pessoas, e sim a objetos. Então, Deus penetra, o Espírito de Deus, não sei porquê, né? Eles entenderam dessa maneira que o Espírito de Deus penetra, se for pelo sentido que eles quiseram verter essa tradução, é isso, pelos acréscimos dedutivos, que Deus penetra os objetos. Certo? Só que quando você tira, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todos, ainda as profundezas de Deus. Olha a diferença. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Como se tratasse de assuntos, quando na verdade se trata do interior, da pessoa do homem. Então diz, porque qual dos homens sabe do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
Assim também ninguém sabe de Deus, senão o Espírito de Deus. Olha a diferença, irmão. Tem uma diferença. E essa diferença, ela é gritante. Principalmente quando chega aqui, olha, no versículo, uns versículos de número 13 e 14, que diz: as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Olha só. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando os espirituais com os espirituais. Olha a diferença. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ora, o homem natural não compreende os do Espírito de Deus, ou os espirituais, porque lhe parecem loucos ou insensatos, e não pode entendê-los, porque eles se discernem espiritualmente. Olha a diferença, ok? Então eu espero que esses vídeos estejam aí te ajudando, te auxiliando na compreensão dos textos, para que você não pregue heresias, para que você não seja de repente conduzido a ter uma interpretação, sua fé não seja atingida por conta dos erros nas traduções, ok? Deus abençoe sua vida e até a próxima.